Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Internamente Podcast. Se você que está em casa já sofreu preconceito por causa da sua orientação sexual ou tem dúvidas sobre esse assunto, fique conosco até o final desse podcast que você vai tirar todas as suas dúvidas. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a gente. Verdade. Eu sou o Tony. Tiagão. A gente trouxe um especialista do assunto. Está aqui conosco o nosso amigo e professor Álvaro Menezes. Tudo bem, Álvaro? Bom dia, boa tarde, boa noite, verdade, né? A gente não sabe a hora que vai assistir. Prazer estar aqui com vocês. Sou professor, né? Sou psicólogo, atendo pela abordagem psicanalítica. Tem essa diferençazinha aí, né? A gente não costuma dizer que é psicanalista quando não fez o curso de psicanálise, mas sou especialista em psicanálise clínica, né? Fiz uma pós-graduação em psicanálise e fiz também em saúde mental e psicologia hospitalar. E vim, né, desde a graduação, trazendo esse tema, meu tema de pesquisa, de orientação sexual e gênero. Né? A gente geralmente orienta os alunos, quando vai fazer um trabalho de conclusão de curso, a pensar uma pergunta norteadora, né? O que faz você querer escrever ali 30 páginas, 40 páginas de uma pesquisa? O que vai nortear você? E aí, uma pergunta que eu me fiz na época da faculdade foi a questão das crianças trans, porque eu ficava pensando assim, como é que a gente só fala de transexuais na fase adulta? Então, como essas pessoas chegaram na fase adulta, né? E aí eu fiquei pensando, será que criança trans existe? E foi uma pergunta que eu me fiz mesmo na faculdade. E quando fui fazer essa pesquisa, né? E aí eu pesquisei casos reais, né? Casos de rede social. E aí eu descobri alguns casos, trouxe até um caso para o meu trabalho, uma pessoa mesmo, mãe de uma criança trans. Pesquisei, comprei o livro dela, pesquisei, conversei muito com ela. Encontrei outros casos, mas a gente também tem que ter na cabeça que quando a gente faz um trabalho de conclusão de curso na faculdade, como graduação, a gente não responde pergunta, né? A gente faz uma revisão bibliográfica ali. Então a gente levanta o questionamento. E todo aluno fala isso, né? A impressão que eu tenho é que o meu TCC não acabou. E é isso mesmo, né? O TCC não acaba, ele fica no ar. Então, eu não respondi se tinha criança trans e se não tinha criança trans. Mas eu fiz um trabalho, uma referência bibliográfica em cima desse assunto. E aí esse assunto foi me interessando muito quando eu me formei, né? E aí eu fui fazer as especializações, que não tinham nada a ver com o tema exatamente, mas começaram a aparecer essa curiosidade na clínica enquanto psicólogo. Então, eu tenho uma paciente hoje não binária, né? Que está dentro da sigla ali, a famosa sigla. Né? Essa é até a pergunta que a gente ia fazer para você. Qual que é a diferença de orientação e gênero? E uma explicação pausada sobre essas letras que estão na são sigla. Muitas letras, são muitas letras, né? Nomenclaturas. Né? As nomenclaturas. São muitas letras, né? Que as pessoas confundem, né? Vem lá do L, hoje já está no N, terminando com mais ali, que dá essa continuidade, mas eu vou explicar cada uma. Eu sou antigo, né? Então, antigo não, você é experiente. Eu sou da época que a sigla era GLS, né? Então era só isso aí, gays, lésbicos e simpatizantes, né? Caramba. E aí depois foi aumentando. As pessoas têm muito essa crítica com a questão da sigla, mas a sigla é muito importante para quem faz parte desse contexto, porque ele dá um lugar de pertencimento para essas pessoas, né? Então, a gente sabe que... não sabe, mas assim, as pessoas deveriam saber que é um lugar de muita crítica social. Você pertencer a uma minoria hoje em nossa sociedade, independente do que ela seja. Então, aparece, né, a gente vê nas redes sociais as pessoas falando isso a gente respeita, que não sei o quê, mas não é bem assim, né? A sociedade brasileira ainda é uma sociedade que tem muito preconceito. Então, pertencer a uma sigla dá um certo lugar de destaque para essas pessoas, né? Então, vamos à sigla, né? Sim. Então, a gente começa ali com L, né? De lésbicas, né? Mulheres que sentem atração sexual por outras mulheres. Basicão, né? Começamos devagar. Sim. Mesma coisa o G, que vem dos gays, que são homens que sentem atração por homens também. LGBT, o B de bissexuais, né? A gente... Inclusive, existe aí até depois a gente pode aprofundar nisso. Mas existe um certo preconceito, inclusive, dentro da sigla para os bissexuais, né? Caramba.
Tem preconceito dentro da Essa sigla. era uma abordagem que eu ia fazer pro senhor mais na frente. Mas a gente vai continuando e a gente vai fazer. Justamente devagarinho. eu imagino que talvez exista algum tipo de preconceito ou de má conversação entre a própria galera, né? LGBT, que de repente ou se critica ou não concorda com algum tipo de comportamento. Mas vamos continuar na explicação das siglas e a gente vai entrar nesse assunto. Depois a gente pode ir aprofundando aí. Mas tem os bissexuais, né? Que são pessoas que sentem atração tanto por homens quanto por mulheres, né? E o T já começa a dar uma complicada, porque o T a gente está falando de travestis, de transexuais e de transgêneros. Aí a gente já muda, né? Você falou, a sua pergunta foi na diferença de orientação e gênero. Até aqui a gente está falando de orientação sexual. Então, o que é orientação sexual para quem está assistindo a gente? O que você identifica que você gosta? Então, mulheres que gostam de mulheres, homens que gostam de homens, pessoas que gostam de homem ou mulher. Quando a gente vai para o T, a gente está falando de mais uma questão de gênero, de identificação de gênero. Então, quando a gente fala de transexuais, né, são pessoas que estão fazendo a transição de gênero. Sim, né? de sexo. Depende do que você entende como sexo. Sexo eu falo a genitália, a parte sexual do indivíduo. Pois é. Tá aí já um detalhe. Porque nem sempre o transexual tem que fazer operação de redesignação sexual. Caramba. Já vamos aprendendo aí começa a... Entendi. Entendeu? São caminhos que a gente não conhece. Isso é uma coisa muito particular de cada um. Então, tem isso, assim. O legal que eu acho que vai servir o vídeo de vocês aqui, essa conversa nossa hoje, é porque vai também desmistificar muita coisa que as pessoas entendem, né? As pessoas já acham assim, transexual, então fez a cirurgia de redesignação. Sim. Não necessariamente. Tem gente que é transexual e mantém a genitália biológica. Então, transexual depende muito da particularidade de cada um, se quer fazer a cirurgia ou não. De repente, um travesti, no caso, seria um transexual. Um travesti é uma outra situação. Travestis geralmente são homens que se portam como mulheres, né? Pode manter a genitália, geralmente mantém a genitália, ele só se porta em sociedade como mulher. Às vezes ele nem é transexual. Tipo, ele pode ficar em alguns momentos como homem normal. Sim. Ele se porta, ele sai na rua vestido de mulher. Sim. O transexual, é mais complexo, porque geralmente ele se equivale ali ao transgênero, né? São pessoas que não se identificam com gênero biológico de nascimento. Que é o que a gente tem visto muito nas redes sociais hoje. Então, são pessoas que nasceram homens ou nasceram mulheres e se identificam com o gênero oposto. A gente ainda está dentro da binaridade de gênero. Caramba. Homem e mulher. Então, basicamente, orientação é uma questão de gosto, identifica-se do que eu gosto. Isso. E gênero, a gente está falando de troca do gênero. Eu nasci com gênero masculino e reverto para o gênero feminino ou vice-versa. Até agora. Até agora, Então, é uma identificação de gênero. Então, do que eu me identifico, o que eu acho que eu sou e como eu nasci. Sim. Então, quando você transforma o gênero de seu nascimento. Você nasceu de um, mas se identifica com o outro. Então, aí no T não tem muito a ver com o que eu sinto atração. Entenderam, né? É sobre mim, né? O que eu sou. É sobre o que como eu sou. me sinto, entre A aspas. atração é outra história. Se a gente for complicar isso aqui, antes de ir para as outras siglas, para vocês terem uma noção. Se uma pessoa nasce homem, né? Biologicamente homem, e ele se identifica como mulher, então ele vira um transexual feminino, né? Uma pessoa transexual feminina. Sim. E se ela se relacionar com um homem, ela sendo uma transexual mulher, a gente não vai dizer que ela é um homossexual. Ela é heterossexual. Caramba. Entendi. Porque ela é uma mulher transexual que gosta de homem. Então o gênero ele tá relativo a consigo, a Isso, própria pessoa. Mas ele não precisa ter casamento com a orientação sexual, entendeu? Entendi. Porque as pessoas têm essa coisa estereotipada do tipo assim, a heterossexual são só os normais. E aí a gente vai aprofundar essa discussão daqui a pouco. Que é assim, o que está dentro da heteronormatividade. Então uma mulher lésbica que fica com homem, ela é hétero. Uma mulher, não dela lésbica, se dizer hétero. Não, a se mulher ela é lésbica, lésbica, ela não fica com homem. Se ela é lésbica, ela fica com mulher. Você tá querendo dizer de uma trans... Entendi. Você tá falando uma mulher trans. Entendi. Um homem trans, na verdade, né? Um homem trans. Um homem trans. Um homem trans. Então, se o homem trans, mas assim, nasceu mulher, que você fala, Isso. Nasceu mulher, virou homem. e se envolve com uma mulher, Se envolve com uma mulher, é considerado hétero. é considerado hétero. Se envolve com um homem, é considerado homossexual. Isso. Entendi. Entendi. Exato.
Então, tem isso também. Então, por exemplo, às vezes você tem mulheres, nascem biologicamente mulheres, fazem a transição de gênero para homens, só que elas gostam de homens. Entendeu? E aí, as pessoas têm isso do tipo assim, ué, mas por que ela virou homem se ela gosta de homem? Isso que eu ia perguntar, mas como é que o senhor vê isso? Tipo assim, eu tô falando Eu até... acho melhor terminar as siglas, senão a gente vai entrando aí, vamos ó. terminar A gente vai Porque a curiosidade é tanta que a gente começa a pensar e a pergunta Vamos começa para a as vir. siglas, vamos continuar nas siglas, daqui a pouco a gente volta aí. Eu sabia que quando chegasse no T, o T ia dar esse problema aí. O T. Então a gente tem aí depois tem o Q, né, do queer, né, que é complica mais aqui, tá? Aqui é brabo. A gente tá aqui pra aprender. Estamos aqui para aprender. O queer são pessoas que têm um gênero fluido, né? Geralmente as pessoas que atuam como drag queen, a gente identifica como queer, né? Porque drag queen é uma outra coisa. As pessoas também vão estereotipar, dizendo que são gays e tal, mas na verdade é uma expressão cultural. Então você pode ser heterossexual, cisgênero. Aliás, eu nem falei o que é cisgênero, né? É a pessoa que nasce se identifica como nasceu. Com gênero. Identifica com gênero de nascimento. Então, nasceu homem, se identifica como homem, é cisgênero, que é a grande maioria da sociedade. Sim. Então, ele pode ser heterossexual, cisgênero e ser drag queen. Ele pode, por uma expressão artística, trabalhar com isso. Então, ele pode ser drag queen, trabalhar numa boate, trabalhar não sei aonde, trabalhar na TV. É algo momentâneo, né? É um período de tempo curto, vamos dizer assim, que ele vai se transformar. A gente tem exemplos famosos, né? De pessoas que são drag queens conhecidas, né? A gente tem um caso da Suzy Brasil, né? Que é bem conhecida, que é o Marcelo, que é um professor, inclusive, professor de história, maravilhoso ele. E ele, na verdade, ele é gay, né? De orientação sexual gay, mas ele é cisgênero, ele se identifica com o gênero de nascimento dele, mas ele é uma drag queen, a Suzy Brasil. Então, artisticamente, ele é a Suzy Brasil. Então, a gente diz que ele está ali no queer, mas também não é exatamente isso, né? Porque esse movimento queer ele é mais amplo. Ele vai abranger pessoas ali que vão nessa coisa da fluência do gênero, mais para gênero, não para orientação sexual. É meio complicado de explicar. Existe também a versão feminina? No sentido, a moça nasceu cisgênero, heterossexual, mas se veste como homem? No caso da drag queen do masculino? A gente, geralmente, drag queen, ela é uma personagem feminina. Ah, entendi. Ela geralmente é estereotipada até por conta do queen, né? Rainha, né? Então, faz sentido. Mas é queer. Queer. A sigla, a letra é queer. Ah, é queer. Então, o queer seria uma forma de se expressar do indivíduo? Vou até pegar minha cola, tá? Fica à vontade. Vocês me ajudem aqui. Eu tenho uma colinha do queer aqui, porque o queer é confuso pra mim. Mas o queer é assim, vou até dizer mais ou menos o que eu escrevi. É um termo guarda-chuva para pessoas que não se identificam com as normas tradicionais de gênero e sexualidade. O termo queer é frequentemente usado como uma forma de se identificar por aqueles que não se sentem representados por outras etiquetas de gênero e de sexualidade, ou que experimentam uma sexualidade ou gênero de forma fluida ou não binária, que vai piorar daqui a pouco. A gente vai dar uma piorada nesses conceitos. Quando você usa o termo fluido, você está dizendo que é transitório, ele pode passear. Tem flexibilidade, né? Ele vai passear por diferentes denominações de gênero. Entendi. Então, fica nesse guarda-chuva aí do queer. Entendi. O I é de intersexo, né? Os mais antigos, né, que eu falo que eu sou antigo, lembra muito dessa questão a primeira versão da novela Renascer tinha uma personagem buba, que na época ela era, chamava de hermafrodita. Então, o intersexo são pessoas que sofreram uma espécie de mutação. Ele, na época, ficou muito estereotipada essa coisa da mutação física, né? Então, a pessoa podia ter traços físicos dos dois gêneros. Mas não é exatamente só isso. O intersexo ele pode também ter uma mutação hormonal. Então, pode ser uma pessoa que nasceu homem, biologicamente homem, mas que tem uma produção em comum de hormônio feminino, por exemplo. A mesma coisa o oposto, né? Entendi. As mulheres que têm uma produção descomunal ali de hormônios masculinos. Então, essas pessoas ficam dentro de uma sigla intersexo, que são pessoas que têm características de gêneros diferentes. Também não tem nada a ver com orientação sexual. É uma característica dentro do que ela se enquadra mais fisicamente. Sim. Então, o intersexo das letras, se eu não me engano, posso estar falando bobeira aqui, mas ela é mais ligada à questão física, corporal, biológica da pessoa. Entendi. Entendeu? Tem o A, né? Os assexuais,
que é mais comum também. Então, aí o A a gente volta para orientação sexual, tá? Sim. Porque a gente estava falando de pessoas que gostam de homem, de mulheres, que gostam dos dois gêneros, e o A é que não gosta de nenhuma pessoa. Então, são os assexuais. Eles não sentem atração sexual por nenhuma pessoa. Tem umas variações ali no assexual que algumas pessoas classificam dentro dessa sigla A, dessa letra A na sigla, que são os aromânticos, agêneros, né? Pessoas que até têm algum envolvimento, mas não tem envolvimento romântico. Mas isso aí tem pessoas que se enquadram lá no mais, naquele maisinho lá. Mas o assexual é mais comum. Atualmente, para quem gosta de uma mídia, para quem gosta de novela, né, essa versão de Vale Tudo tem o personagem assexual, né, que é o do Matheus Nattergali, que ele é a Poliana, né, o personagem Poliana, ele é assexual. E a novela tem abordado isso de uma forma muito interessante, porque o assexual é uma galera também excluída dentro da sigla. Pouco falada, né, excluída não, porque eu acho que se está na sigla já não está excluído. Mas é pouco falado, né, então as pessoas também dá uma certa preconceito, assim, tem um preconceito... Dá uma assim, jogada de pessoal. lado, né? Entendi. É que, na verdade, de repente, o cara que não se envolve com ninguém, né? Ou a moça que não se envolve com ninguém, aí fica ali esquecidinho. Mas tem a sua participação dentro da sigla, né? É isso. Só que isso também é discutível, né? Porque a gente vai pensar uma pessoa que não se envolve com alguém por questões psicológicas, ou seja, questões dele... Ele tá pegando outra... Exatamente. Vamos lá. Que ou é a pessoa que não tem interesse. Porque tem gente que não se envolve com... Porque tem probleminhas ali. Mecanismo de defesa, né? Ela desenvolve. Mas tem gente que não se envolve porque não gosta. E esse é o público assexual, entendeu? Então não tem interesse de ter relação com ninguém. Não, essa visão estereotipada que a gente pensa assim, a pessoa deve viver em sofrimento. Eu acho que a pessoa vive em sofrimento enquanto ela não se enquadra. Igual o personagem dele está fazendo na novela. Ele tinha um sofrimento que era dele, porque ele já tinha se envolvido com alguém, tem uma personagem que gosta dele, e ele não sabe como dizer que não quer ter nada com ela. Por quê? O que a visão faz? O cara não quer nada com ela porque ele é gay. Já coloca ele em algum lugar da sigla, independente se ele disse aquilo ou não. Né? Pegando o gancho do que ele falou, que a gente estava conversando antes, né, quando a gente estava vindo para cá, como que é essa questão da aceitação para o indivíduo? Ele se aceitar ou ele se identificar? A pergunta que a gente fez um pro outro no carro foi mais ou menos assim: o que é mais difícil? Ele se aceitar ou ele esperar a aceitação? Boa pergunta. Porque uma coisa é você consigo mesmo, outra coisa é você, de repente, alguém que está assistindo a gente com o pai, com a mãe que ainda não sabe que ele é, e ele tem que lidar com aquilo ali. O que é mais difícil? Qual que é o ponto mais delicado e como furar essa bolha? É uma pergunta muito boa, porque o que a gente sempre traz, né, a mídia sempre traz, é essa coisa do a família tem que me aceitar, meus amigos têm que me aceitar, mas antes desse passo tem a aceitação particular da pessoa, que é mais ou menos o caminho que vocês estão querendo saber. O que é mais difícil aí, aceitação particular ou social? Essa aceitação particular às vezes é muito difícil porque a gente vive em uma sociedade que adora estereotipar as pessoas em quadradinhos. Então, assim, se eu sou diferente, a tendência que eu tenho é me isolar. E aí eu vou lá, eu vou me isolando, vou ficando na minha, e aí as pessoas me veem diferente e eu fico ali. Até essa aceitação pessoal, o que é muito difícil tanto quanto a aceitação social. Quando a pessoa consegue passar por isso, que realmente acho que é a pergunta de vocês, o quão difícil é, bastante difícil. Porque ela precisa chegar para o mundo e falar assim, opa, sou diferente de vocês, tá? Beleza? Então agora eu preciso aceitar que eu sou diferente, vou enfrentar todo mundo e vou começar com a minha família. Quando ela pega para chegar nessa parte aí, já deu uma trabalheira na cabeça dela. Terrível. E aí ela vai chegar na família. E aí começa com o problema com a família. Aí o que a gente faz? O que eu costumo dizer assim, né? Nessa profissão que a gente estuda pessoas, que nosso objeto de estudo, né, Thiago? Nosso objeto de estudo são seres humanos, né? Pessoas. A gente está lidando com a subjetividade, a particularidade de cada um. Então, você pensa, né? A geração de hoje, muita gente que adepto de podcast hoje é uma geração muito nova. Então, vai estar vendo esse tema aqui, respondendo junto comigo as perguntas, sabem tudo. Só que a geração anterior é bem quadrada. A minha, 40, geração de 40 ali,
já é uma geração que teve que romper ali casulos, descobrir a internet, é tudo muito novo, assim. A geração anterior, pior. Então, assim, você pensar em assumir para um pai, para uma mãe, para um avô, para uma avó a questão da sua orientação sexual diferente ou do seu gênero, que é mais complexo do que a orientação sexual, é um caos absurdo, assim. É uma coisa que não é fácil para ninguém. Então, por que não é fácil para ninguém? Porque até hoje, mesmo em pleno século XXI, em pleno 2025, a gente está matando a beça esse povo. As pessoas estão morrendo disso. As pessoas estão sendo assassinadas o tempo inteiro. A gente está aqui e alguém está sendo morto na rua por isso. O Brasil, a gente vai chegar ainda lá, porque eu trouxe uns dados estatísticos aqui interessantes. O Brasil, pelo 16º ano, o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Entendeu? 16º ano consecutivo. Mais de 120 pessoas foram assassinadas em 2024. E é o mesmo país que mais consome pornografia transexual e travesti no mundo. Caramba. Caraca, que contraponto doideira, interessante. Pois é. Então a gente gosta, mas a gente não aceita. A gente mata. Né? Psicanaliticamente, a gente vai puxar uma sardinha aí, o que é o seu desejo, né? E acaba que isso está ligado justamente ao que a gente está perguntando, sobre a aceitação, né? Claro. Então, como é que você vai querer se aceitar se sabendo que você pode ser morto? Entendeu? E outra coisa que eu acho que é bem agravante nessa questão da aceitação. Quando você está dentro dessa sigla, que você está fazendo parte desse público, né? Desse leque, eu costumo dizer isso, assim. A impressão que a gente tem é que a gente precisa ter um outro status. Então, vou te dar um exemplo. Você, Tony, tá lá, cisgênero, hétero, não sei o quê, bonitinho, feliz, contente. Aí vem uma pessoa que é cisgênero, mas é gay. Se ele é gay, na nossa sociedade hoje, ele tem que ser outra coisa. Ele não pode ser só gay. Ele tem que ser gay, mas ele tem que ser muito bom no que ele faz. Uhum. Porque se ele não for muito bom no que ele faz, a gente não aceita ele. Tipo uma espera de compensação, né? E aí, falando disso aí, recentemente eu vi um status, né, de um colega homossexual, ele dizia exatamente isso para outros homossexuais, né? Era mais ou menos assim: você homossexual não se sinta na obrigação de ser o melhor em tudo para tentar compensar a escolha, né, ou a orientação que você teve sexual. Então existe essa questão de tentar, entre aspas, compensar. Existe, e é uma coisa que também eu acho que não é pensada. Eu acho que a gente vai caindo nesse contexto aí, tá? A gente vai indo para esse lugar sem perceber. A gente vai entrando nesse encaixe que a sociedade bota a gente, sabe? A sociedade vai conduzindo o indivíduo para esse caminho, é isso? E aí a gente vai trazer aí um contexto histórico muito favorável a essa tese que eu estou levantando aqui. Por quê? A gente vai pensar, a gente está no século XXI, e a gente teve mudanças muito drásticas ali agora, no século XX. Né? Então, mulheres começaram a votar agora. Uhum. Né? Então, assim, mulheres sofreram todo tipo de repressão. Por que a pessoa que é gay, bissexual, lésbica não vai sofrer? Então, até pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, coisa de 100 anos atrás, essas pessoas eram excluídas da sociedade. A gente está falando de movimento higienista. Para quem quer conhecer, estude isso aí. É muito engraçado que muitos... falando sobre Freud, psicanálise, parece que ele começou a estudar por conta disso aí. Na época existia uma questão de você definir o ser humano, a orientação sexual dele, como uma doença ou não. Isso é doença ou não é? Aí ele começou a entrar nesse lugar e falou assim, calma aí, isso não é doença. Eu acho que ele foi revolucionário. Foi revolucionário. Isso aí é alguma coisa que tá nele... Ele começa até usando o termo invertidos, né? Exatamente. Alguma coisa que tá nele e que talvez ele não consiga colocar para fora por algum contexto maior. Freud acaba chegando nessa conclusão de ser uma forma de expressão, né? Por isso que ele foi revolucionário não só da psicanálise, mas também politicamente falando, né? Na época dele. A gente fala de psicanálise tipo 1890, 1880, 900. Século XIX. Então ele veio, né? Muita gente critica a visão psicanalítica, mas critica em cima desse traço histórico lá de trás, né? Que ele começa, né? Pra gente pensar em Freud falar de pessoas neuróticas, né? Falava de mulheres histéricas. Sim. Então, era uma coisa bem classificatória de gênero, né? Na cabeça de Freud, os homens não eram histéricos e nem neuróticos. Então, ele falava assim, minhas mulheres neuróticas. Eu acho engraçado também que ele era judeu, né? Então, em certa forma, ele sabia que era um preconceito. Ele vivenciou, né? Ele teve que fugir do nazismo, exatamente. Né? E aí ele... Pra você ver, né? Você sente a dor do outro e você começa a ter similaridade com esse outro.
Aí você começa a falar assim, cara, calma aí. Olha diferente, você observa diferente, você começa a se compadecer, começa até a defender. E eu vejo ele dessa forma. Porque uma vez eu vi um estudo só sobre isso em relação a ele. Como foi esse início dele e tá muito ligado à sexualidade. As pessoas botam essa visão de Freud muito engessada, mas eu vejo Freud de uma forma um pouco diferente. Assim, eu acho que ele se engessou no início, mas ele foi se adaptando muito até à própria teoria dele. Sim. Então, se a gente for pensar em psicanálise no início, que trabalhava com hipnose, ele mesmo viu que, opa, isso aqui não tá muito legal, não. Sim. Talvez hoje volta com sintoma. Talvez hoje, se ele tivesse vivo, ele pensaria muitas coisas diferentes. E até os textos dele, ele vai fazendo revisões, ele vai se permitindo mudar volumes de opinião. E volumes, né? Que vai... Eu acho que as pessoas falam, né? Freud não deve estar muito satisfeito com a psicanálise de hoje em dia. Eu acho que não. Acho que Freud se adaptou muito no tempo dele, que foi um tempo curto aqui, e ele teve que se adaptar. E eu acho que ele tinha essa visão. E olha que ele vem de um modelo biomédico, né? Tradicional. Ele era médico, né? Neurologista. E aí ele foi se adaptando ali, né? Adaptou a psicanálise para associação livre e tal. Tirou essa coisa do termo invertido, né? Deixou de usar isso, assim. E eu acho que a psicanálise atual, ela busca mesmo essa subjetividade de cada um, né? Essa compreensão da situação de cada um. Faz parte da essência da psicanálise, essa abordagem. A psicanálise, ela não tem o intuito de patologizar ninguém. Eu acho que ela até teve. Ela começou com essa ideia. Não é que ela teve, ela começou patologizando. Sem perceber. Precisava começar de alguma forma, né? Foi a forma que ela conseguiu começar e aí você pensa, um fundador adaptando. Que é médico, claro que ele vai patologizar. Mas depois a coisa foi adaptando, assim. Hoje a gente tem muitos bons psicanalistas que tratam esse assunto de acordo com a teoria psicanalítica, mas sem a ideia de patologizar. Não é a ideia da psicanálise. Mas pra gente não fugir, como a ideia é ajudar quem tá em casa, a gente ainda tá na sigla. Pra ajudar quem tá em casa, a gente começou... A gente entrou nesse ramo de que a própria sociedade vai empurrando o indivíduo, né, para um lugar onde ele precisa compensar essa escolha que ele fez. E como que você pode... Qual a orientação que você já pode dar para quem está assistindo para não entrar por esse caminho, né? Para acender uma luz para ele. Porque, assim, a sociedade, né, os laços culturais da pessoa, sociais, vai empurrando a gente para esse caminho aí. Então, a gente vai tendo que ser mais alguma coisa do que só ser a gente. Né? Esse público a compensação, né? Tem que compensar de alguma forma. Primeiro, eu acho assim... Vou puxar sardinha para minha profissão, tá? Eu acho que as pessoas precisam fazer análise. A pergunta que eu quero fazer era justamente essa. Qual que era a importância da clínica para a pessoa que está nessa situação? As pessoas precisam fazer análise, né? A sociedade toda tem que estar em terapia, gente. Não dá mais para você não estar em terapia. Independente de que você seja bem resolvido ou não, né? E só para reforçar, porque assim, professor, a gente sempre fala no podcast, terapia não é pra gente doente. Jamais. A gente acha que terapia é só pra quem tá doente. Jamais. Às vezes são coisas... Cara, eu preciso me entender, tem uma parte da vida que não tá conectando, preciso de alguém que me ajude. Loucura é não fazer terapia. Loucura é não fazer... Pega isso aí. Loucura Se você não tá na análise, você precisa de análise. Porque olha, tem que estar em terapia. E para essas situações, essas questões que a gente está falando, a gente precisa de alguém que escute, né? Precisa de alguém de uma escuta livre. Aí eu pus sardinha para minha abordagem, né? A psicanálise gosta de uma associação livre, né? Como que o sujeito traz isso, né? Como é que ele vivencia isso? E cada um vai viver de uma forma muito diferente, né? As pessoas falam assim, hoje em dia tem muita militância em cima da sigla. Tem muita gente que passou por esse percurso de se assumir muito tranquilamente. Que bom, tem famílias que aceitaram de boa. Tá tudo bem. Né? Mas tem pessoas que sofrem muito preconceito, apanha em casa, é expulso de casa, né? Sofre agressão física, verbal dentro de casa. Então, acho que a terapia é um lugar dessa escuta analítica dessas pessoas e ali a gente vai descobrindo, pegando as nuances de cada um, né? Se você não consegue isso através dos seus laços sociais, a terapia é um bom caminho, né? Pegando o gancho nisso aí, né? Até da agressão física, né? No ambiente familiar. O filme, não sei se o senhor assistiu o filme do Ney Matogrosso, que tá no cinema, ele retrata exatamente isso. A gente conversou sobre isso aí. Eu estava até conversando antes. Filme bom, eu assisti. Ele retrata exatamente isso, a violência que ele sofre do pai pela escolha, né? E vale até uma olhada pra câmera pra falar de Ney Matogrosso, né? Ney Matogrosso é maravilhoso, né? É um cara, assim, à frente do tempo dele. Você pensar esse cara como ele tá hoje, a idade dele, um sucesso absoluto, o que ele passou de frente a esse movimento. E tem outros também, e sem militar em cima disso, né?
que é interessante. Tem outros nessa época também. Detalhe mesmo, né? O filme não retrata ele como um militante, verdade. Não traz essa militância como forte, assim, essa coisa bandeirola, assim. Ele foi um artista, um fenômeno, assim, absurdo para a época dele. Se a gente pensar isso hoje, tá geral fazendo isso. Mas imagina na época dele. E o cara tem o quê? Acho que 80 anos que ele tem hoje. Ele não precisou falar, só precisou fazer, né? E continua performático. O cara é maravilhoso, assim. Então, assim... E o que é o Jesuíta, interpretando ele, né? O cara nasceu pra ser ator, ele nasceu... A gente teve até há pouco tempo nas redes sociais um garoto que viralizou, né? Acho que é da Bahia. Um adolescente que fez uma performance dele, imitando o Ney na escola. E ficou famosíssimo, assim, convidado pela Imperatriz Leopoldinense, que vai falar de Ney Matogrosso. Vou puxar a sardinha aqui pra minha escola de samba também. Tu nem gosta da Imperatriz, né? Imperatriz Leopoldinense é minha escola, se quiser me convidar, estamos aí, tá, Imperatriz? Olha aí. Professor, hoje, na sua percepção, até pessoal mesmo, como é que o senhor vê que a psicologia olha para esse público? Como é que a psicologia, ela hoje... Como a gente fala, né? Quando Freud começou com a psicanálise, até antes, né? Existia essa mística, né? É uma doença, não é? É loucura, não é? Como é que hoje o senhor identifica a psicologia nesse cenário de olhando para a psicologia deve ser uma frente de escuta para essas pessoas sem nenhum momento patologizá-las. Jamais querer estereotipar essas pessoas. Porque quem estereotipa as pessoas, quem conceitua as pessoas, os seus laços sociais, são os seus laços sociais, é a sociedade. A psicologia não pode fazer isso. Então eu falo sempre para meus alunos, vocês querem ser psicólogos? Tudo que vocês são, tudo que vocês pensam da vida fica do lado de fora do consultório. Então lá na faculdade eu dou supervisão. Para alunos de 9º, 10º período, 8º, que fazem supervisão clínica com prática, na clínica escola da faculdade. Inclusive, sou coordenador da clínica escola. Chá também aqui. E aí, eles estão na clínica, eu faço supervisão com 12 alunos na clínica psicanalítica lá, e eu falo para eles, se é para entrar com concepção pessoal, você não serve nem para fazer supervisão. Você não serve nem para estar atendendo. Porque você tem que deixar isso de fora. Então, enquanto psicólogo, né, não tem como a gente ter nenhum tipo de impressão pessoal sobre essas pessoas. A gente tem que estar isento de qualquer coisa. Eu hoje atendo online. Até porque a demanda presencial caiu absurdamente. Ninguém mais quer fazer terapia presencial, que é uma pena, que eu adoro. A minha é presencial. Estávamos falando justamente sobre isso. É medo do paciente ouvir que ele não quer ouvir. O atendimento presencial é muito melhor do que o online. Nossa, muito melhor. A minha é presencial. Mas eu atendo online. Cara, eu sento na minha cadeira. Para atender, é uma chavinha que liga, amigo. O que eu passo é fora dali. Assim, não tem preconceito. E é interessante essa pergunta que você fez, assim... Eu gosto muito de enfatizar isso, que a psicologia ela tem que ser isenta de pensamento. O nosso conselho prega isso. Existem resoluções do conselho, tanto regional quanto federal, para isso. Então, o psicólogo que vai atuar com esse público, ele precisa ser isento de qualquer ideologia pessoal. E por que eu falo isso? Atendo uma paciente recentemente nova, né? Ela está, acho que na 3ª sessão, que veio de um psicólogo que disse para ela, é uma mulher lésbica, cisgênero lésbica, casada com uma pessoa, e o psicólogo falou para ela que ela deveria se separar porque Deus não aprova a relação dela. Meu Deus. E aí eu fico pensando, porque aí ela fala para mim assim, porque ele é evangélico. Na primeira consulta dela, ela fala, eu tenho ok de psicólogo porque ele é evangélico e ele falou que eu deveria me separar porque Deus não aprova a minha relação. Aí eu falei, olha, já tá tudo errado, né? Porque você não deveria nem saber que ele é evangélico. Porque o que eu sou não tem que estar na clínica, porque eu não sou nada. Uhum. Entendeu? Então, a psicanálise ensina pra gente que a gente é função do nosso paciente. Então, enquanto analista, eu sou função dele. Você é uma ferramenta, né? Pra isso só. Eu não sou nada. Então, como é que ela sabe que ele é evangélico? Sim. A ponto dele dizer que ela tem que se separar porque Deus não... Isso é porque ela tá um ano com ele. Tava um ano com ele. E aí, ela foi falar de uma situação típica, discussão de casal, como qualquer casal, hétero, cis, né, gênero, transexual. E aí confunde ainda mais essa fala, E aí ele né? pegou essa deixa e falou assim, se separa porque Deus não aprova. Que tipo de psicólogo é esse? Eu falei, isso cabe denúncia, conselho de ética. Cara, isso é um outro assunto que a gente... Porque, cara, o consultório não é sobre você, é sobre o teu paciente. Claro. Não é a tua opinião, não é o que você acha, o que você gosta. E assim, é importante deixar registrado que os conselhos, eles combatem isso, caçam, investigam.
Porque isso não é válido, isso não é psicologia, não é o que os presidentes de conselhos regionais e o presidente do Conselho Federal aplica. A gente tem essa diretriz muito bem ensinada na nossa profissão. Então, a psicologia ela tem que ser um espaço de escuta isento de qualquer ideação pessoal, né? Vamos falar dos dados, né? A gente teve uma pesquisa até inédita, né? Feita pelo IBGE recentemente, lançou em 2022 aí. Foram mais de quase 3 milhões de pessoas entrevistadas e deu para ter um panorama bacana aí, mas quero ver o que você trouxe pra gente, né? De estatística sobre o público LGBTQIA+. Acertei? Isso. Acertou. APN+. APN+. Ainda faltou. É sério? Por isso que vocês me perguntaram das outras Caramba. letras, né? Ah, é. LGBTQI APN+. Ainda tem um P e o N aí, que a gente não foi. Não, então vamos deixar ele concluir. Vamos falar do P e do N. Então, APN. Isso, QIAPN+. A gente parou no A, dos assexuais, Isso. né? Temos o P, que são os pansexuais. A diferença do pansexual para o bissexual é que o pansexual gosta de pessoas, independentemente de entendimento de gênero. Bissexual... Então ele gosta da mulher cis e homo. Não. Cis, ou hétero, trans, homo. Ou homem, cis, hétero. Ali... trans, qualquer coisa. Caraca. Pessoas. Se apresentou pessoa... Bora lá. É Tô possível, dentro. é possível. Bora lá. Entendeu? Então, É, são opa. pessoas que gostam de pessoas. Independente da concepção de gênero. Porque quando a gente fala de bi, a gente ainda está muito dentro dessa concepção binária de gênero. Por isso que foi mudando com o tempo, né? Por isso Porque que você vai fomentando. adaptando e vai Agregando, entendendo, né? vai Vai agregando, vai multiplicando. Por isso que fomentando. Porque as pessoas falam, mas e eu? Não entro aí não? Então bota. Então e eu? Não bota. Eu tinha uma época que eu criticava, tá? Mas vou te explicar por quê. Porque pra mim, eu sou... Não, tudo bem que eu sou do GLS. Mas assim, quando começou a sigla LGBT, era LGBT, depois ela ficou LGBT+. Tá bom mais, né? Porque o Já mais já inclui abrangiu. todo mundo. Mas já abrangia todo mundo. Chega, né? Mas ele virou um alfabeto, né? Mas ok, a gente entende, é uma questão de pertencimento, fica mais bonito a letra ali. Obviamente, como psicólogo eu entendo, imagina, né? No início eu achava assim, acaba confundindo. Pra quem olha e se vê aquela letra ali me representa, É um diferente, é diferente. Tem um peso psicológico, assim, muito importante pra pessoa, né? É de que está sendo representado por alguém, de alguma maneira. Né? Então tem os pães, né? As pessoas íntimas, eu já tô íntimo aqui, os pães, que são as pessoas que gostam de pessoas, independentemente de gênero, e o N é da galera não binária. Os não binários, eles são pessoas que não se identificam com essa concepção dupla de gênero. Ele não se identifica como gênero masculino nem como gênero feminino. Mas ele pode se quiser. Pode, mas ele não é exatamente fluido, tá? Uhum. O fluido tá mais pro queer ali. Ele é uma concepção não compreendida na heteronormatividade. Ele é não binário. Então essa pode ser a última letra? Mas Provavelmente. eu acho que se bobear vem mais letra pra ele. Mas ele é o N, ele tá ali no não sou homem, não sou mulher. Eu falei que eu tenho uma paciente não binária, né? Ela não tem exatamente esse tipo de problema, né? Mas preconceito com a questão do pronome. Sim. Né? Ela biologicamente nasceu mulher e quando eu me refiro a ela, é ela, como eu tô falando aqui, mas tem pessoas que têm esse tipo de... prefere ser chamado de outro tipo de pronome. Deixa eu fazer uma pergunta. A pessoa que se identifica como cachorro, por exemplo, ela entra em alguma sigla dessa? Eu tô fazendo uma pergunta a título de informação mesmo. Eu já vi pessoas que se dizem atraídas por árvore, por planta. Ela entra nisso? E alguma dessas pergunta, letras? ela tem que pesquisar. Interessante isso aí. Talvez esteja no mais. Porque eu falei assim... Na dúvida tá no mais. Eu tenho uma Mas colinha olha do só, mais aqui também. o não Vai binário falando aí seria, então, o que a gente vê muito sobre essa nomenclatura, principalmente do elo. Entendi. É porque é fêmea, neutro, fêmea né? e macho, aí não binário. Nem ele não pertence a nada. Entendi. Aí tipo tem um esses número pronomes lógico de- neutros, né? O mais aqui, pelo menos, eu não sei se vai abranger isso aí, tá? Mas Tá. o mais, a colinha que eu tenho, fala: representa a inclusão de uma ampla gama de identidades de gênero e orientações sexuais que não estão especificamente listadas nas letras. Simboliza a diversidade da comunidade LGBTQIAPN+, e a intenção de abraçar todas as pessoas que não se identificam com um padrão cis heteronormativo.
Deve ser isso. Tá dentro desse mais aí. Encaixa. Caraca. Maulinha, Cara, né? assim, Caraca, olha a lona. Não, vou te falar, até o que eu pesquisei nem chega perto disso aí. Porque a gente vem aqui, a gente pesquisa pra poder entrevistar. Agregar, né? Você estava falando dos dados estatísticos. Deixa eu só ver se eu entendi a pergunta. Você está querendo dizer que esse dado do IBGE são pessoas que se identificam dentro da sigla, é isso? Isso, foram quase 3 milhões de pessoas, adultos, né, que se declararam homossexuais ou bissexuais. Foi uma pesquisa de 2019 lançada em 2022 e o IBGE cita como uma pesquisa inédita no público e ainda arrasa, porque nem entra nas questões de gênero, por exemplo. Então, eu quis entrar nessa questão porque se é uma pesquisa rasa, em pleno 2025, né, como que a gente consegue até educar, vamos dizer assim, a sociedade para acolher se a gente não tem nem informação sobre? E é curioso a gente ter, você falou uma coisa muito boa, né? É curioso a gente ter uma pesquisa rasa, em século XXI, 2019, publicada em 2000. Sim. Por quê, né? Mas, assim, vou só pegar um gancho em cima disso, porque muitas pessoas chegam e falam assim, por que que a gente está tendo, conforme passar dos anos, um aumento da letra nas siglas e um aumento dessa coisa declarada de se pertencer? Por que que... Vou falar mais português claro. Por que que hoje tem muito gay, lésbica, bi e tal? As pessoas falam como se isso nunca tivesse existido. Isso é uma coisa boa da gente esclarecer. Isso sempre existiu. Talvez a gente não tivesse a classificação. Desde a Grécia Antiga existe. Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Então, se a gente for pensar num traço histórico ali na época da Grécia Antiga, a própria bissexualidade é considerada parte da cultura, né? Então, assim, o Império Romano também tinha Império Romano, essa coisa muitos homens se iniciavam com outros homens antes de ter a vida heterossexual, né? O casamento. Então, isso sempre aconteceu. O que eu acho que gera esse aumento de autodeclaração desse tipo de pesquisa é justamente porque isso aumentou a classificação. Então, você hoje tem, assim, quadradinhos para se colocar as pessoas. Mas então, vocês concordam que a gente cai no mesmo lugar? Isso que eu ia perguntar. Isso que eu o fato de você ter falado agora, né? Quadradinhos... Lembrou do que eu falei, né? É que a gente primeiro venceu uma barreira, que era o quê? buscando de alguma forma encaixotar, né? Sim. Isso que eu falo. A gente primeiro venceu uma barreira, que é o quê? Somos diferentes. Isso é uma barreira. Isso. Agora, o que eu sou não dentro do diferente? Não pertence a caixinhas. O que eu sou dentro do diferente? Mas agora são outras barreiras. Entendeu? Mas aí a minha dúvida aqui agora é o seguinte... Essa caixinha surge da necessidade da sociedade encaixotar esse indivíduo ou do próprio indivíduo? Eu acho que é meio termo. Eu acho que... desculpa, eu sei que o lugar te fala do senhor. Não. Eu acho que é ambíguo. Eu acho que é uma conversa que todo mundo tá aprendendo. Assim como a dificuldade de falar. Eu sou isso, eu sou aquilo, é um pouco ambíguo. Tanto dele, às vezes, ter dificuldade de falar, como da pessoa, dele ser aceito, se sentir aceito pela sociedade. Isso. Eu acho que também cai nessa máxima aí de ambiguidade. Sabe por que eu acho? Concordo com o Tony. Porque você tinha antes... Obrigado, professor. Você tinha... Tá bom de vir pra psicologia também, Tony. Eu falo pra ele. Vem pro curso. A gente consegue um desconto. A gente tem ali... A gente tinha 2 quadradinhos ali, né? Homem e mulher. Pá. E aí, quando essas pessoas vêm, né? Elas falam assim, não quero pertencer a quadradinho nenhum. O problema é que vocês concordam que eram só 2 quadradinhos? Então você não tinha como pertencer a lugar nenhum. Quando a gente viu que a sociedade exige que se pertença a quadradinhos, assim, então vamos criar o nosso. E aí agora as pessoas querem ter a sigla de representatividade, que é esse quadradinho. Então, por que não tem a minha sigla? Coloca um Q lá, coloca um I lá, coloca um A lá. E aí a gente vai criando quadradinhos para essas pessoas. Porque isso é uma demanda social. A gente vive em tempos que se a pessoa não está classificada em nada, ela é estranha. E esse estranho incomoda a sociedade. Porque o estranho atrapalha. A gente aprendeu que estranho incomoda. Então, você é louco, bêbado, vadio, mas gay. O senhor acha que é válido a caixinha? Assim, a nível de defender. Por quê? Às vezes você tem uma identidade... Ela talvez seja mais interessante do que você não ter nenhuma. Que é você ficar à margem das pessoas opinarem e acharem que você é isso, aquilo. O que o senhor pensa sobre isso? O senhor acha que faz sentido a minha pergunta? Faz.
Faz porque a gente vê isso na clínica, né? Existe também ambiguidade aí, tá? Existe uma galera que quer pertencer a esse quadradinho, a essa sigla, e existe quem critique esse povo que está na sigla. Tanto que tem letras, por exemplo, de não pertencimento. Então, o próprio não binário, você tem uma letra de identificação, mas também não, é uma coisa bem ampla. Eu não sou nem de cá, nem de cá, eu tô ali. E aí já gera uma outra confusão, né? Já era uma outra confusão. Mas Caramba. concordo que gera um quadradinho, certo? Tem um quadrado não binário ali. Mas existe uma crítica também a você ter que pertencer. Um exemplo que a gente tem aí muito claro de crítica é as próprias paradas LGBTQIAPN+, né? Que começou com essa manifestação cultural de uma série de pessoas que precisavam de um espaço de se manifestarem. Uma crítica social. É uma porrada na cara da sociedade. A gente existe, a gente está aqui, vamos balançar a bandeira. Só que hoje existe uma crítica à parada. Que é tipo, a parada virou um espaço que diminui a sigla. Porque virou um espaço promíscuo. Sim. Virou um espaço tal. Deixou de ser... Ou militante demais. Aí tem o gay que não concorda, tem a lésbica que concorda, aí fica essa bagunça, entre aspas. Né? Exatamente. Então, eu acho que se a gente for resumir, a gente vive numa sociedade que não dá para ganhar sempre. Eu falo muito isso para meus pacientes. Não dá para ganhar sempre, querido. Não dá para ganhar sempre. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então a gente pode concluir que é um pouco subjetivo, né? Você pega, por exemplo... Subjetivo, vamos perfeito. falar outra minoria, tipo o negro, né? Sim. Cara, é a cor de pele dele. Mas não tem o que definir, é a cor de pele dele. Estou aqui pensando, falando das caixinhas ainda. A sociedade sempre, de alguma maneira, ela tenta ou tentou segregar pessoas. Sim. Não foi diferente com a classe homossexual. Sim. Certo? Será que o fato de se criar essas caixinhas não contribui para essa segregação, o que potencializa o preconceito ou não? Acaba por contribuir também. Por quê? Eu acho que é tipo o bicho que te come, né? Que te rasteja ali e te pica. Por quê? Você tá ali querendo criar um quadradinho, o público, tá? Tô falando do público. Sim. Ele quer criar um quadradinho para se sentir pertencente à sociedade, certo? Sim. Só que a sociedade que é do quadradinho tradicional fala assim, aquele quadradinho ali não serve. Deixa esse quadradinho Ao mesmo longe tempo de mim, que ele né? se defende, ele se diferencia. Exatamente. Então ele busca uma classificação para estar no meio da galera, só que a galera não quer saber dele. Não adianta nada. Uma vez eu ouvi um argumento, baseado na análise do senhor, que é o seguinte: por que existe a lei da homofobia se matar é crime? Boa pergunta. Por que o gay não é um ser humano antes de ser gay? A lésbica não é um ser humano antes de ser lésbica? Mas por que existe a lei do feminicídio se homicídio é crime? Tá vendo só? É essa questão. Uma vez eu falei assim, cara, nunca parei pra pensar nisso. Aí entra nessa questão do quadradinho. Ao mesmo tempo que eu crio o quadradinho pra me defender, eu me diferencio. Até onde é bom, né? Aí fica tudo subjetivo. Que aí a gente vai para uma discussão muito ampla das cotas. É um podcast de 3 anos, cara. É bom trazer vários especialistas aqui. Porque é isso, né? A gente precisa de cota para colocar pessoas na universidade que são negras. Então, talvez precise, porque o negro é segregado até hoje. E aí, a gente precisa de uma lei para o assassinato de mulheres? Precisa, porque as mulheres morrem mais que os homens. Então a gente tem que ter uma lei específica para elas. É a mesma coisa para esse público. E só que aí vamos falar da lei da homofobia, né? Sim. Que também eu tenho uma crítica muito curiosa em relação a isso, porque o crime de homofobia já é considerado crime no Brasil, mas ele está dentro de racismo. Dentro da lei de racismo, né? Então ele está enquadrado ali em injúria racial, se eu não me engano. Está na lei do racismo. E aí você pergunta, por que não tem a lei da homofobia? Pura. Tudo bem, que a homofobia está lá enquadrada, vai ser incriminado, vai ser preso. Mas por que não tem? Porque quem é que cria a lei? Entendi. Se a gente for olhar para a política, a gente vai abrir ali uma discussão absurda, porque quem está na política? A grande galera da cis heteronormatividade. É quem não conhece o dia a dia, né? Que condena, não é nem só não conhecer, assim, que te taxa como errado e mata. Tem uma galera que mata. E se não mata com prática de assassinato, mata em palavra. Tem bancada evangélica dentro de um espaço que é para criar lei para as pessoas. Então, assim, a gente vai criar ali uma discussão muito ampla. Se a gente for dar nomes aos bois, por que a Eka Hilton incomoda tanto?
Porque a Eka Hilton é uma pessoa transexual dentro de um parlamento. Ela é a deputada federal, uma das mais votadas do estado de São Paulo. E ela trabalha lá na Câmara dos Deputados, no meio de um monte de gente que apedreja ela o tempo inteiro. Por que ela é tão alvo de crítica? Porque a transexual, a travesti, não nasceu para estar na política. É a caixinha que as pessoas não querem, Cara, né? lá As na pessoas verdade, estereotipam essas pessoas para ser prostituta. Entendeu? Como é que você chega ao parlamento e acha que você tem voz? Entendeu? o parlamento é um reflexo da sociedade, né? É. Porque não é ruim que tenha diversidade lá de todo tipo, mas é justamente... Lá mostra a incapacidade que a sociedade tem de dialogar com quem é diferente dele, né? Sim. E a gente vê incapacidade de dialogar mesmo, Sim. né? A gente, às vezes, quando eu fico vendo uns vídeos assim, e eu nem vou puxar muita sardinha pra política, tá? Sim. Mas assim, às vezes, quando eu vejo uns vídeos assim, das discussões dela lá na No Câmara, plenário. que eu fico vendo assim as coisas que falam pra ela. As pessoas praticam crime de homofobia na cara dela e a justiça brasileira não prende. Então, que justiça é essa que quer acreditar que o crime de homofobia tá dentro da lei do racismo, a pessoa vai ser presa, vai... E ela ainda é negra também, né? Você é. Aí, Não tem entendeu? essa. Então tem uma discussão muito ampla. Não queria nem puxar isso agora, Fica mas à também... vontade, é seu espaço. Não, aqui a gente tá aberto a Mas dialogar. eu falei, né, que meu tema de pesquisa foi pro lado dos transexuais, que é um público dentro dessa sigla que eu ainda tenho mais atenção. Tem dados aqui absurdos. Por favor. que vocês querem ver. Por favor. Se a gente... Essa coisa, esse gancho da Eka Hilton me trouxe esse alerta aqui. Se a gente for... Eu já falei, né, da questão do país que mais mata, Sim. né? Que é, Então, o, a é o gente que mais for- consome também conteúdo Pornografia adulto. Pornografia infantil. Olha o ato falho aí. Pornografia trans, né? Travesti e tal. Então, se a gente olha para esse povo, a gente tem aqui esse dossiê, que eu falei disso aí, foi um dossiê feito pela ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, apontando já os dados de 2024. A gente teve uma redução de 16% de assassinatos de pessoas trans e travestis no Brasil. Mas mesmo, pra vocês terem noção do número, mesmo com a redução de 16%, o Brasil se manteve no ranking. Ou seja, mata muito. Uhum. Então, 122 mortes de 2024 contra pessoas desse público. A expectativa de vida dessas pessoas é de 35 anos. Caraca. Menos da metade, né? De uma do que a expectativa gente de vida 70, das cisgêneros ali, que é 70, pouco, É, 80. quase 80, anos, é. quase 80 anos. 36, você tem noção? O que é você nascer e já nascer condenado à morte, meu amigo? 35 anos de expectativa de vida. Por quê? Porque essas pessoas não têm acesso a mercado de trabalho, à educação. Como é que a gente consegue visualizar travesti, transexual fazendo uma entrevista de emprego? A gente tem hoje o cara que é cisgênero, se identifica com o gênero dele. Se ele der uma pinta na entrevista ali, ele já às vezes é tirado do processo seletivo. Eu dou aula de saúde de trabalhador esse período. Em saúde de trabalhador, a gente falou de vários temas polêmicos, foi um semestre maravilhoso. E um dos temas foi falando do mercado de trabalho para esse público, LGBTQIAPN+. E a gente falou disso, assim, as pessoas se falam um pouquinho que o entrevistador já vê que o cara é diferente, ele já é cortado no processo seletivo. Isso eu estou falando do gay, da lésbica e tal. Teoricamente Já é mais simples, aceito, né? entre aspas. Mais aceito, Entendi. entendeu? Agora você imagina o cara que é trans, que exige o nome social, entendeu? Então, se a gente for pensar nisso, essas pessoas não nasceram para estar na academia, estudando, muito menos no parlamento, entendeu? Então, por isso que ela incomoda tanto a Eka Hilton, porque ela está num espaço que não era para ela, E aí, mas deveria ser um espaço que representa o povo, né? Sim. trazendo, como o nosso intuito é sempre, né, ajudar quem está em casa, e a psicologia tem esse papel social, né, de políticas públicas, né, de contribuir de alguma forma, como que você vê, ou o que você vê como um caminho para zerar? É muito difícil, né, falar em zerar os problemas na sociedade, mas diminuir de forma considerável, por exemplo, esse preconceito em relação à entrevista do trabalho lá, que é simplesmente excluída pela opção sexual, pela orientação sexual. Que na verdade Ou de gênero. não faz diferença alguma, né, nesse caso. Ou pelo menos não deveria, né? É. Não deveria fazer diferença, né? Você tem que ser contratado pela sua qualificação profissional, não pelo que você faz na sua casa, na sua intimidade. Exatamente. Eu acho assim, eu acho que a gente... Vou puxar a sardinha de novo para fazer terapia, né? Mas as empresas também têm ainda um pensamento muito dentro
desse ideal de heteronormatividade é muito estipulado dentro delas, né? Nessa aula que eu dei, eu estava falando sobre as pessoas que ocupam cargo de chefia nas empresas, geralmente são pessoas que atendem essa heteronormatividade. Se você for lá um cara diferentão, você não vai assumir cargo de chefia aqui não, querido, porque eu tenho a imagem a zelar. E a minha imagem diz que eu preciso ter uma pessoa cisgênero no cargo de chefia. Então, o que a gente precisa fazer? Se conscientizar de uma despatologização da sociedade. As pessoas precisam entender que não se trata de doença, que não se trata de diferenciação, assim. Você não tem que diferenciar as pessoas pelo que elas fazem. Eu vi um vídeo muito interessante ontem, que era uma deputada falando assim para outro colega, vocês estão votando contra, acho que é o casamento gay, é um vídeo antigo. Casamento gay. Deputado, você não é contra? Não case com alguém do mesmo sexo, mas não proíba de as pessoas casarem. Por que incomoda tanto você ter que criar leis e criar políticas de trabalho para pessoas que não vão fazer nada diretamente com você, meu amigo? Entendeu? E se a gente for puxar aí a sardinha para a psicologia, para a psicanálise, fala mais de você, meu querido. Essa masculinidade frágil, né? Essa coisa da orientação frágil, do gênero frágil, fala da pessoa, não fala de quem ela está atacando. Por que ela ataca tanto? Será que ela está atacando tanto porque aquela pessoa tem coragem de ser uma coisa que ele não consegue ser? Freud já dizia que todo mundo era bissexual até provar o contrário. É verdade, Freud diz isso mesmo. Então o Freud já criou essa polêmica, já jogou esse leque ali, lide com isso. Já jogou essa bomba aí de leve. Jogou essa bomba aí e vou morrer aqui, vocês que se virem. Então jogou essa ideia de Freud polêmico. Então ele jogou lá que todo mundo é bi e a pessoa, claro, vai para um lado, para um outro e tal. Mas será que quando a gente bota essas leis, bota essas regulamentações, a gente não está se baseando num ideal de que tipo a gente precisa continuar obedecendo essa heteronormatividade? Isso acontece nos espaços de trabalho. Por isso que existe isso ainda. Por isso que as pessoas são descartadas em processos seletivos. Porque o diferente ainda está incomodando. As pessoas ainda estão incomodadas com o fato de todo mundo não ser igual. Mas que mundo chato é esse que as pessoas querem, gente? Todo mundo igual. Não tem como ser bom nesse mundo, sabe? Mas você também não precisa matar ninguém que é diferente de você, gente. E desculpa falar uns termos pesados, né? Não, mas vontade, quem tá me assistindo e é dessa sigla sabe do que eu tô falando. As pessoas morrem todos os dias por isso. Todos os dias. Assassinato, homicídio. Então a gente precisa falar isso nos espaços de internet, que essas pessoas estão morrendo. E até quando vão morrer, gente? Entendeu? Por que incomoda tanto você não ser ali diferente? Você ser diferente, né? De repente fazer a galera entender que aceitar não é fazer parte. Exato, né? Não quer fazer parte, não faça, gente. Mas também não impede o outro de ser o que ele quer ser. É respeitar, né, cara? O indivíduo na particularidade dele, ponto. E também não criar estereótipos, né? E nessa questão também da clínica, né, cara? Acho que é até mais importante, né? A clínica em si, o cara que é terapeuta, vocês que trabalham na área já, o seu da aula, né? Como é a palavra que a gente usa, né? Não é indiferença. Cada um tem a sua singularidade, né? E você tentar fazer o melhor ali possível para que aquela pessoa seja ajudada sem interferir necessariamente, que às vezes aquilo não é um problema, né? Você falou uma coisa, por exemplo, sala de aula. Você acha mesmo que todo mundo que entra no curso de psicologia do Thiago está lá no início? Você acha mesmo que todo mundo que entra no curso de psicologia está entendendo o que está fazendo ali? Não está. Entendeu? E a gente tem turmas maravilhosas ali. Olha que a gente está falando de um cenário de uma faculdade da Zona Norte do Rio, que é um público muito específico, gente muito simples. Periferia. Humilde. Periferia. Comunidade. Galera que a gente adapta a nossa aula para uma linguagem popular, assim. Então, as pessoas gostam muito de mim dando aula porque eu sou muito didático. Porque a gente precisa falar a língua do nosso cliente, né? O Exatamente. cliente precisa entender o que eu tô falando. Eu não vou fugir da academia, do que eu preciso passar, da minha ementa, mas eu tenho que adaptar. Acho que é por isso que as pessoas gostam da minha aula, né? Porque eu tenho que adaptar para quem tá ouvindo. E aí você tem uma galera que chega no curso de psicologia com muito ideal, assim, de que tipo, peraí, que isso aqui é estranho para mim. Eu já ouvi de um aluno que se chega uma pessoa no consultório dele, ele enquanto formado,
gay, lésbica, não sei o quê, ele se recusa a atender. Aí eu falei assim, então você abre mão do curso, querido, porque não, se eu souber, eu te denuncio. Você vai ter o mesmo conselho que eu fazendo essa palhaçada com o nosso nome da psicologia? A luta que a psicologia teve para chegar até aqui e despatologizar essas pessoas, você se nega a atender porque você pensa diferente, então você não é psicólogo. Você é qualquer coisa, menos psicólogo. Uma das primeiras coisas que eu falo no primeiro período, que graças a Deus eu estou dando aula no primeiro período, eu já falo assim, é aluno mesmo ou é paciente do SPA? Que eu acho melhor, porque de repente vocês... Tem muitos que vão lá, né? Vamos lá. Eu costumo dizer para meus amigos que minha primeira aula vai acontecer de novo, tá, Thiago? Desculpa. O Thiago começou o primeiro período agora, ele vai para o segundo período, a gente vai receber galera nova. Então, eu costumo dizer que é... Deus me livre falar isso, antes de eu ser cancelado. Mas eu chamo de aula do bullying. A aula do bullying é assim, a primeira aula é uma chamada... Primeira aula, eu faço uma chamada, que eu já estou fazendo chamada, malandro. Eu estou fazendo a chamada ali. E aí eu já estou entrevistando a pessoa. Como é que chegou aqui? Não sei o quê. É tipo o curso do BOP, né? É. Dá aquela vacilada no início. Irmão. Essa aula é a melhor. É sensacional. Essa aula é a melhor. E aí eu vou entrevistando mesmo. Por isso que o pessoal já gosta de mim desde o primeiro dia. Pô, professor maneiro, carismático. Só que eu faço a pergunta mesmo. Tem uns que eu falo, mas é pra cá mesmo? Não é esse PA, não? Porque você é meio... Acho que é lá, hein? Você vai ser psicólogo? Vai não, hein? Vamos lá? É sensacional, irmão. Porque tem gente que não é pra estar ali não, tá? Tem uma galera que não é pra estar ali não. Mas, assim, 5 anos de curso vai filtrando também, né? Quem não é pra estar ali vai saindo. Será que não é PNL também, né? Entendeu? Não, entendi. Deixa eu, assim, fazer uma pergunta pro senhor, dentro do que o senhor trouxe pra gente. Qual que é a sua orientação sexual? Ih, ele me taca essa ao vivo, né? Não, aqui a gente tá pra conversar e eu vou te fazer uma pergunta para o senhor explicar o que o senhor trouxe agora sobre a questão do psicólogo, que ele não pode ter interferência em relação ao paciente. Quando o senhor, de repente, pega um paciente que ele não se entende como o senhor, e o senhor percebe algum tipo de preconceito, algum tipo de fala errônea. Qual que é a posição do senhor? Agora eu tô até falando para quem é psicólogo, não para quem é paciente. A posição no set, né? Qual que é a posição do senhor quando o senhor vê que aquele paciente ele tem entende? Um tipo de preconceito que atinge ali. E aí, como é que... Assim, eu coloquei isso numa saia justa, eu sei. Mas é porque eu quero tirar do senhor... Mas eu não vou negar a resposta. Não, exatamente. Porque assim, que nem o Thiago fala, a gente conversa muito sobre clínica, né? Sobre atendimento, não sei o quê. Ele não me fala os casos dele porque ele fala que não pode, mas... Mas claro que ele não pode. Mas assim, a gente troca ideia e eu faço muita pergunta pra ele, né? E tem coisas que a gente sabe que é difícil. Até a sua posição, às vezes, o que o senhor pensa, o que o senhor crê como pessoa... E aí, de repente, você se transforma num psicólogo. É assim, até que página, sabe? A gente vai... Eu vou responder essa pergunta porque as pessoas que estão assistindo a gente vão falar assim, ele não vai dizer coisa diferente, né? Deu pra gente ver já o que ele é. Mas assim, né? Eu sou gay, assumido há muito tempo, sempre fui muito bem aceito pela família, graças a Deus. Minha mãe ficou uma semana sem falar comigo, mas era a cena dela, sabe? Ela também... Enfim... Vamos respeitar a memória da pessoa que já se foi. Mas, assim, eu não tenho nenhum problema de assumir isso, assim. Mas, claro, vai ter pacientes meus assistindo que talvez não saibam. Mas tudo bem. Mas é interessante até falar isso, que eu tenho uma paciente, essa não binária, que eu vou ter que abrir aqui, que ela chegou para mim e falou assim, no segundo dia, tá? Eu não falei nada. Como eu falei, eu não falo nada da minha vida. E ela falou assim, me sinto muito confortável saber que eu tô sendo atendendo por um não hétero. Eu pensando, tô dando pinta mesmo. No segundo dia, a garota já detectou. Eu fico durinho ali, entendendo? Na pose, né? Caraca, eu dei uma pinta ali sem querer. Mas enfim, funcionou pra ela. Ok, não concordei nem discordei, agora você tá sabendo. Mas assim, eu sempre tive a minha orientação sexual muito esclarecida, eu falo com os meus alunos lá, né? Primeiro dia de aula eu já falo o que aqui veio. Porque o bom de você falar é que você corta a fofoca, né? Então, eu falo isso para meus alunos. Eu falo logo o que eu sou, para falar assim, vou para a aula daquele professor que é meio viado. Eu acho um absurdo eu ser meio viado com 1,86 m. Não, e assumido, Tem né? que ser um viado inteiro, né? Pois é. Entendeu? Mas, enfim.
Que horror, né? Vou ser cancelado hoje, né? Galera da sigla vai Mas me a gente cancelar. colocar essa normatização, por exemplo, eu falei com ele que eu comecei no trabalho novo e eu tenho uma amiga que ela é lésbica e ela é assumida. E ela que traz leveza sobre esse assunto. É porque eu fico pensando Entendeu? assim, se eu for engessar um podcast, que é uma coisa extremamente moderna, que serve, papel de vocês é conscientizar, ensinar as pessoas, dar lugar de fala. A gente estava conversando isso, né? Sim. Que é a importância de a gente falar desse tema para as pessoas se sentirem incluídas. Eu vou chegar aqui e vou ficar engessando o que eu sou ou abrindo mão de falar, eu estou sendo mais um que está segregando a própria sigla. Então, se a gente quer normalizar essas relações, eu não tenho que ficar engessando o que eu sou, o que eu não sou. Claro, eu acho que cada um tem a sua particularidade e aí as pessoas sabem até que ponto elas podem ir. Eu sei onde eu posso ir, beleza. Mas assim, respondendo você, o oposto também acontece, né? Essa coisa de você precisar ser neutro, às vezes psicólogo cis e hétero, para atender uma pessoa da sigla. Então você vai atender, você precisa ser neutro. Independente do que você gosta, se você acha certo ou não, morreu enquanto você entrou no consultório. O oposto também acontece. Então, você, enquanto psicólogo gay, atendendo um hétero homofóbico. Caraca, ele foi mais longe do que eu pensei. É porque aí não é sobre sexualidade, mas é sobre a dificuldade que a gente sobre as discutiu até no crenças. período de se separar, né? Eu não vou chegar para esse objeto de cara no estudo, consultório e vou falar para ele assim, pera aí que você não pode ser isso aí. Porque o que importa para mim, enquanto psicólogo, é por que você reproduz essa escuta, essa fala. E eu vou escutando e vou devolvendo para você. Isso é pro cara que é gay, pro cara que é bi, pra mulher que é lésbica e pro cara que é hétero homofóbico. Então, eu já tive paciente que chegou para mim e falou assim, porque o senhor concorda comigo que entender esse público é muito difícil, como se eu fosse um dele. No momento eu falei nada. Caramba. Ou seja, ao mesmo tempo que eu dei pinta para uma, o outro achou que... É. Mas assim, por quê? Porque não me cabe falar da minha vida ali. Como eu falei, eu sou função do paciente. O que o paciente é para mim ali é o meu material de análise, querido. Eu não sou nada. O cara pode vir... O que eu quero saber com ele, que eu quero que ele reorganize o pensamento dele, é por que ele está reproduzindo aquela fala. Por que ele está sendo violento? De onde vem isso? Qual é a origem disso? Se a gente vai para a psicanálise, então, né? A gente quer saber lá de trás. A origem. Quem que plantou isso em você? Por que você está fazendo isso? Mas eu não vou diferenciar o cara. Porque do mesmo jeito que eu não quero que o hétero diferencie o gay, eu também não quero que o gay diferencie o hétero. Então, eu, enquanto psicólogo gay, eu atendo todo tipo de público. Aliás, acho que 90% do meu público é hétero. Eu acho que eu só tenho 2 ou 3 pacientes que estão dentro da sigla de alguma forma. E uma ferramenta boa é o supervisão, né? A supervisão clínica, né? Para isso. Que é fundamental. 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 Porque na supervisão você precisa lidar, você precisa compartilhar casos que você às vezes enguiça. Você dá uma... Que caminho eu vou ali? Ele é enguiças por causa de crenças pessoais, né? Sim. É muito fácil dizer aqui que a gente desliga a chavinha, vai lá, entra no consultório, mas é claro que tem uma hora que você... Peraí, pra onde eu vou agora? Erro 404. Você precisa de uma opinião de outra pessoa ali. Então a supervisão é fantástica, né? Eu vejo isso muito com meus alunos, né? É muito interessante. E eles falam isso, eu tô com uma turma que tá indo pro 10º agora, né? 5 das minhas estagiárias estão indo pro 10º. E elas falam assim, professor, o que vai ser de mim quando eu me formar? Acabou a supervisão. Eu vou ter que atender sozinho. Eu disse, não, você vai ter que fazer a sua supervisão. Não aqui, mas dá esse sentimento de solidão, né? Porque você vai estar sozinho no consultório e sem essa... Você precisa ir É atrás o de psicólogo supervisão. sendo ser humano também, né? É o triplé psicanalítico. Você precisa estar ali com estudo recorrente, tem que estar com a sua análise pessoal e tem que ter a sua supervisão. Rapaz, a hora voa, o assunto é maravilhoso. Mas, e como um outro fator que a gente vê no meio da sociedade que contribui muito para essa opressão são as questões das religiões, né? As religiões. O quanto que você vê que a religião pode ajudar ou oprimir, né, o indivíduo em questão da sexualidade. E aí abre até o leque não só para um viés de homossexualidade, mas para todos, né? Eu vou abrir um parênteses. Tudo que envolve sexo, a religião costuma... Pra ser bem sincero com o senhor, até pra quem tá assistindo a gente. Eu sou cristão, ele também é cristão. E a gente tá sentado aqui pra tentar entender. O senhor acha que falta um pouco disso? Essa busca
Ou é só tipo assim, não, ele é gay, aqui fala isso, então essa busca falta. Me entregou para meus pacientes. Pô, o cara acabou com a gente, hein? Não, mas eu tô falando isso porque vai ficar rico pra quem tá assistindo. Porque O cara- a gente Não, mas poderia... aí você vai trazer o quê? A galera cristã pro Thiago E vai e a trazer... galera da sigla pra mim. O restante vai pedir demissão. Ou ao contrário. Vai me demitir amanhã. Ou ao contrário. Às vezes a gente vai pegar um cristão que tá assim e falar, caraca, nunca pra esse pensei cara assim, aí. eu vou ser atendido por esse cara. Mas a gente conhece gente assim. A gente sabe que tem gente que... Porque assim, a gente tem as concepções religiosas e a gente crê nisso de coração. Só que a gente também precisa entender que é um ser humano do outro lado. Aham. E é o que a gente sempre conversa, né, Thiago? A clínica não tem religião. Cara, mano. aqui Clínica a não tem gente... isso. Mas por que a gente mistura os assuntos? Pra gente mostrar pra quem tá lá em casa assistindo, que é possível a gente misturar os assuntos e não se ofender, se entender e saber até onde o limite é estabelecido. Você E aí, falou. a pergunta que eu faço pro senhor. Você acha que falta mais disso? Falta. Você falou uma coisa que é... O Thiago brincou aí que você acabou com a clínica dele. Acabou com a minha também. Mas tem uma... O que tá faltando pra gente é espaço como esse aqui. Olha que coisa fantástica que a gente tá fazendo aqui. 2 caras cristãos, donos de um podcast que leva conhecimento pra internet, entrevistando um psicólogo assumidamente gay, falando de termos completamente contemporâneos, assim. Uhum. O que está faltando são as pessoas dialogarem. A gente ouve muito essa implicância de ciência e religião, né? Essa coisa onde um tá, onde não tá. Não é exatamente assim. O Thiago ele pode ser cristão e ser psicanalista. Mas ele não pode ser cristão enquanto psicanalista. Lá dentro, ele não vai ser. Porque dentro do consultório não vai ser nada. O Thiago entra em espera, stand-by. E aí ele vai ser lá o psicanalista, depois ele volta. É isso que a gente faz. É igual o Álvaro gay. Ele vai atender o hétero, vai atender tudo, porque é isso. Então, o que falta são espaços de diálogo, de compreensão. Eu sempre falo muito essa frase assim, o extremismo é o grande mal do mundo. A gente tem essa coisa de muito extremo é muito ruim. É muito esquerda, não tá legal. É muito direita, não tá legal também. Então, o extremismo é o complicado. O legal é relativizar. É entender que a relativização é que leva ao diálogo. Então, o que está faltando são espaços religiosos que compreendam o outro. E aí, puxando já para a resposta do Thiago, o quanto a religião influencia. Não seremos hipócritas, né? A religião teve ali uma influência histórica dessa questão quando a gente fala principalmente dos homossexuais. Vamos focar aqui muito na questão da Igreja Católica. Agressiva e severa, né? Agressiva e severa. Então, a Igreja Católica ela veio ali de um contexto histórico bem complicado. Por quê? Porque a ideia era plantar que o ideal era a questão da família. Então, quem é que continua com a família? Né? Quem é que faz a continuidade da família nos povos? Os heterossexuais que vão procriar e dar novos filhos e vai continuar com a família. E um mundo perfeito. E o catolicismo trouxe muito isso muito forte. Então, acabou por se condenar quem estava fora disso. Sabemos, quem estudou um pouquinho de história sabe, que a Igreja Católica foi dona de grandes terras, assim, foi né, absurda, assim, como que ela tinha ascensão mais uns tempos atrás, assim. Hoje em dia, a gente tem a questão, né, das igrejas protestantes, tal, ali, até o próprio Brasil está bem equilibrado agora, assim, mas já foi muito católico. Qual é a influência da religião nisso, né? Primeiro, se a religião conseguisse entender que ali dentro tem todo tipo de pessoa, talvez ela tivesse mais crédito do que ela tem hoje. O problema é, as pessoas não se sentem pertencentes à religião justamente por causa dos discursos de exclusão. E aí a gente não tem o que fazer. As pessoas precisam mudar o seu pensamento. Se os grandes líderes não conseguem mudar esse pensamento, fica muito difícil você pensar em inclusão. Então eu vou falar uma particularidade minha. Não sou cristão, né? Não frequento religião, tenho a minha fé pessoal, não sou ateu. Pelo contrário. Acredito que Deus está ali, está aqui, entendeu? Está em tudo quanto é lugar, está com a gente o tempo inteiro. Mas eu costumo dizer que eu não tenho paciência para religião, porque eu acho que o homem estraga a religião. Uhum.
O homem, quando ele entra na religião, ele pega o fundamento principal da religião, que é espalhar o amor e a palavra, e puxa a sardinha para ele. Então, tipo assim, a questão do extremismo. Eu vou lá na Bíblia, pego um versículo que fala isso aqui e jogo para o extremo, que é vocês não se encaixam dentro do espaço religioso. Esse é o grande problema da sociedade, que é o extremismo. Você pegar aquilo ali e jogar. Aí quando a outra parte fala assim, mas é questão de pregar o amor. Então, eu nasci dessa forma. Eu já estou condenado ao inferno? Porque essas pessoas têm a alegação que é algo inato. Não é algo socialmente aprendido. As pessoas não escolhem ser minoria. Vocês acham mesmo que eu escolhi ser gay? Quem é que vai escolher ser minoria, gente? Quem é que vai querer escolher apanhar, sofrer ofensa na rua? Pra que eu ia escolher isso? Não tem lógica isso, Cara, entendeu? Que episódio top, eu sei que... Ninguém escolhe ser minoria, ninguém escolhe ser esculachado o tempo inteiro e eu vejo pessoas famosas falando, não vou lembrar de alguém agora porque minha memória tá péssima, eu falo isso para meus alunos, mas eu vi esses dias alguém muito famoso no cenário LGBT falando disso, assim, em nenhum momento eu escolhi nada. Pra que eu ia escolher tá numa sigla que tem que se provar o tempo inteiro? Eu acho que eu encaixaria beleza na religião. Eu tenho uma playlist gospel, você acredita? O senhor? As pessoas não conseguem acreditar. Eu durmo todo dia ouvindo uma playlist gospel. Eu amo música gospel. Eu acho incrível. Eu acho que a voz dos cantores gospel é uma coisa que a gente não tem nem comparação. Eu tenho playlist de diversos tipos de cantores. Eu ouço pra dormir. Todo santo dia tá lá a Alexa tocando a playlist gospel que eu tenho aqui. Eu criei, botei nome e tudo. Tá lá. E eu ouço. As pessoas falam assim, você ouve música religiosa? Que classificação é essa que o gay não pode ouvir música gospel ou não gostar de Deus, que não sei o quê? Eu só não tenho paciência para a religião, porque eu acho que a religião tem muita hipocrisia. E a hipocrisia é uma parada que eu também não compactuo. Então eu prefiro não estar nela. Agora, se a religião tivesse essa capacidade de entender as pessoas dentro da singularidade dela, da subjetividade delas, talvez ela abraçasse mais pessoas. Mas, infelizmente, hoje ela ainda é muito condenatória. A gente está chegando no final, mas eu ainda quero que você deixe uma mensagem para quem está assistindo a gente, né? Principalmente quem está se sentindo ainda hoje, né? Oprimido, quem não se aceita, quem está à espera da aceitação do outro, né? Deixa para essas pessoas uma mensagem, o que elas podem fazer nesse momento, né? Esse é o seu momento. Que precisam de acolhimento, que precisam, como indivíduo e como coletivo, né, se sentirem acolhidas. Vocês sabem que eu tive uma experiência nessa faculdade, eu dei uma disciplina de extensão educacional, que a gente desenvolve projetos, vocês vão fazer ainda, desenvolve projetos dentro de áreas específicas, e os alunos tinham que desenvolver um projeto na área educacional. A gente foi numa escola ali perto da faculdade, indicada por uma supervisionanda minha, a Stephanie, que é uma escola que ela estudou, e a gente lá, com esses alunos, adolescentes ali, ensino médio, uma aluna, no meio do diálogo ali, parou com os alunos e falou assim, eu estou nessa escola municipal na Zona Norte, tá? Do Rio de Janeiro. Então, eu estou nessa escola aqui e eu sofro transfobia, eu sou uma pessoa trans, eu me identifico com trans, 14 anos. E a gente ficou assim, uau, a gente não esperava. E a gente teve esse fenômeno ali, as alunas me chamaram, porque ficou assim, todo mundo tenso, meu Deus. Não sabia o que fazer, né? E aí eu conversei com a pessoa, e por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque essas pessoas estão em todos os espaços. Importante a gente pensar isso, que a gente está conversando aqui, as pessoas estão vendo esse vídeo, e as pessoas, pode ter gente assistindo, chorando, pensando, eu preciso me firmar como alguém. Então, isso que você fala, essa mensagem que a gente deixa, é para as pessoas entenderem que elas não precisam ser excluídas da sociedade. Elas são pertencentes da sociedade. Então, você que está da câmera, né? Você que está nessa condição de se sentir excluído porque não pertence a nenhum lugar. Você pertence a algum lugar. É importante você saber que você pertence a algum lugar. E esse lugar começa com uma escuta qualificada. Se a família não te apoia,
Vamos começar ali com um laço social que te apoia. A gente sempre tem um amigo, bom ouvinte, e a gente fala isso da supervisão, isso funciona para a vida, né? Uma opinião sempre é melhor do que... Duas são bem melhores do que uma, né? De repente uma pessoa te dá uma dica, conhece alguém que atende esse público mais especificamente. Existem espaços acadêmicos aí com acesso de psicológico barato, né? Social. Então, psicologia hoje é para todo mundo que sofre um tipo de exclusão, e você tem um lugar na sociedade. A sociedade ela vai tentar te silenciar, mas você não precisa acatar esse silenciamento. Caraca, perfeito. Gente, esse foi o professor Álvaro Menezes. Curte, compartilha, comenta, muito obrigado. Espalha. E que a gente sempre fala, né, Thiago? Busque saúde mental. Saúde mental não é só na sexualidade, é diversas áreas. Busque clínica, busque profissionais. Se você não... Até usando o exemplo que o senhor deu, a gente já falou sobre isso. Às vezes você não consegue ir sozinho. Alguém vai estar do seu lado te ouvindo. Peça ajuda. Sempre tem alguma parte sua aí dentro que ainda está viva e consegue te movimentar para buscar ajuda. Professor, muito obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade. Excelente. A gente imaginou que seria bom, mas não imaginou que seria tão bom como foi. Que bom que vocês gostaram. O senhor falou bastante, trouxe muita informação, ajudou muita gente. Obrigado pela presença do senhor. Obrigado a vocês pela oportunidade. Convide sempre. Deixa seu telefone, seu Instagram. A gente pode falar que a gente vai colocar na descrição do vídeo também. Você em casa segue o professor Álvaro no Instagram. Você que precisa de ajuda, entre em contato com ele. Não tem gente melhor, não. Tenho o Instagram profissional, né? @Álvaro Menezes com Z, PSI, iniciais de psicólogo, né? Álvaro Menezes PSI. Telefone também, né? Tem um telefone profissional, tá? Profissional, Não é pra ficar pedindo nota, não. Pessoal dos alunos. Mas tem o telefone profissional, que tem uma coleção de 6 aí, mas vamos ajudar. DDD 21, né? Sim. 972-666663. Beleza. São 5, 6 aí. Vai estar na descrição do vídeo, pode deixar. A gente vai organizar direitinho. Beleza? Mais um, Thiago. Foi mal? Obrigado. Até a próxima. Que privilégio. Obrigado. Tchau, gente. Valeu.